Marco Antônio chega cheio de mistério. Ele mostra algo para Juliana. O que é isso? Ela pergunta, curiosa. Ele abre a mão, e ela entende na hora. É uma aliança, para usar no dedo da mão esquerda. Marco explica com firmeza. Assim, todos vão acreditar que você é casada. Juliana, desconfiada, questiona. E quando minha barriga crescer, como vou explicar? Ela tenta mostrar que não se importa. Mas Marco insiste, preocupado. Eu me importo, sim. Para todos os efeitos. Você será minha mulher, sempre que sair comigo. Juliana o encara. Mas, nós ainda não nos casamos. Ele responde sem hesitar. O casamento pode esperar. O que importa agora é o amor que sinto por você. Juliana, emocionada, promete. Um dia, eu vou aprender a te amar. Vou sim. Enquanto isso, Francesco observa tudo. Comenta que, desde que Juliana chegou, o filho se perdeu de paixão por ela. E por isso, já cometeu muitas loucuras. Janete rebate na hora. E agora, está prestes a cometer a maior de todas. Esse casamento absurdo. Francesco lembra que Juliana já aceitou. Mas Janete não cede. Aceitou, mas não gosta dele. Ele, irritado, pergunta: e você? Gostava de mim quando nos casamos? Janete se ofende. Não aceita a comparação. E não quer ouvir, de novo, que foi comprada. Francesco nega, mas admite. Naquela época, ele não passava de um imigrante com dinheiro. Janete ironiza. Pois Juliana, nem isso tem. Ele responde seco. Juliana é tão bela, que não precisa de mais nada. Janete então lança a dúvida cruel. E se ela tiver um filho, você vai aceitá-lo como herdeiro? Francesco garante que sim. Tem dinheiro suficiente para esse neto. E para todos os outros que ainda virão. Mas Janete insiste. Você só faz isso por uma dívida com aquele amigo que morreu no navio. Ele não nega. Ao contrário, confirma. E declara que faz gosto em ver o filho casar com a filha do amigo. Não quer mais discutir o assunto. Essa é sua vontade. Janete sai, revoltada. Eu lavo as minhas mãos. Sozinho, Francesco desabafa. O único dote que recebi dela foram as dívidas do pai. Que Deus o tenha. Enquanto isso, em outra parte, Gomercindo comenta que pensou que o pai de Augusto viria junto. Mas Augusto explica que ele já embarcou para a capital. Na cozinha, Angélica confessa à mãe que está nervosa. Maria ri, achando graça, e pede que a filha deixe de bobagem. Mas Angélica insiste. Eu não sei o que conversar com meu noivo. Rosana intervém. Basta responder ao que ele perguntar. Maria aconselha. Não se mostre tão aflita. Ele já a espera na sala. Ansiosa, Angélica respira fundo, pede proteção a Deus, e decide ir. A mãe vai junto. Rosana, curiosa, cochicha. Será que o pai vai deixar os dois a sós? Na sala, Angélica cumprimenta. Boa noite. Augusto sorri, elegante. Boa noite, signorina. Gomercindo pede que a filha se sente. Augusto é educado. Espero não tê-la incomodado com minha visita. Angélica responde baixinho. Não, de jeito nenhum. Ele elogia sua beleza. E ela fica sem graça. Gomercindo então os deixa à vontade. Maria se oferece para preparar um café. Augusto agradece com gentileza. E o casal finalmente fica a sós. Ele olha bem nos olhos dela. Eu não exagerei ao chamá-la de bonita. Angélica, tímida, agradece. Augusto confessa, emocionado. Eu estava aflito para vê-la de novo. Desde o dia em que nos conhecemos. Penso em você sem parar. Angélica, surpresa, mal acredita. Mas ele garante. Eu não costumo mentir. Ela pede desculpas por estar nervosa. Augusto sorri, e a tranquiliza. Não precisa se desculpar, nem ter tanto medo. Ou vai me fazer pensar que a minha presença lhe perturba. Angélica respira fundo. Admite que está um pouco nervosa. Augusto sorri, e pede que ela se acalme. Fale sobre você, o que quiser. Ela então conta que sabe ler e escrever. Assim como sua irmã Rosana.
Quando eram meninas, tiveram uma preceptora em casa. Curioso, Augusto pergunta: gosta de ler? Angélica responde com brilho nos olhos: leio a Bíblia. E me emociono com os versos de Castro Alves. Ela lembra que chorou ao ler A Tirana da Escrava. E que ficou encantada com o navio negreiro. Augusto percebe a sensibilidade da jovem. Ela já não parece tão nervosa. Angélica então pede: agora, fale sobre você. Ele se descreve sorrindo: sou um privilegiado. Tive um bom berço. Meu pai me deu educação, sem sacrifícios. Ela pergunta se trabalha na fazenda. Augusto ri alto: se dependesse de mim, os cafezais já estariam no mato. Ele confessa que sempre viveu em São Paulo, desde os estudos. E revela o plano: quero que vá morar comigo na capital, depois do casamento. Já estou montando meu escritório de advocacia. Angélica fica surpresa. Mas ele a incentiva: comece a pensar nessa vida ao meu lado. Estou começando a gostar muito de você. Nesse momento, Gomercindo aparece. Brinca pedindo uma xícara de café também. Vou tomar aqui com vocês. Já estão sozinhos há tempo demais. Enquanto isso, em outra casa, Anacleto explode de fúria. Descobre que Quelo, aquele vagabundo, já está noivo. E pior, que Paola anda se esfregando com ele por aí, enquanto todos trabalham. Inês tenta contê-lo, mas ele insiste: eu vi com meus próprios olhos. Paola tenta se justificar: não estávamos fazendo nada de errado. Anacleto berra, incrédulo: nada de errado? Você acha que eu acredito nisso? Inês pede que a filha fale a verdade. Mas Paola se recusa: não quero falar mais sobre isso. Anacleto a acusa de mentir. Diz que ela e o rapaz já se deitaram juntos. E ameaça matá-lo. Inês implora que ele confie na filha. Mas ele continua transtornado. Paola está perdida. Inês promete conversar com calma depois. Ela não é mais uma criança. Anacleto insiste: é minha filha. E não vou deixar cair nas mãos de um vagabundo. Mais tarde, Rosana corre até Angélica. Curiosa, pergunta como foi o encontro. Angélica sorri, tranquila. Correu tudo bem. Rosana quer detalhes. Ficaram sozinhos? Apenas alguns minutos, responde Angélica. Ele tentou beijar você? Angélica nega. Nem isso. E segurar sua mão? Só no cumprimento. Rosana insiste. Mas Angélica garante: ele é um cavalheiro. Nem ousou sentar perto de mim. Ou será que você não deixou? Provoca Rosana. Angélica ri. Eu teria deixado, se ele tivesse ousado. E acrescenta, animada: haverá uma próxima vez. Ele já pediu ao papai para visitá-lo toda semana. Sobre a conversa, Angélica confidência: falamos de muitas coisas. E percebi que ele é um homem inteligente, preparado. Rosana provoca a irmã: afinal, ele é só um bacharel. Não tem o fogo de um italiano. Angélica retruca, ferida: e eu também não tenho o fogo das negrinhas que se deitavam com papai. Assim como você, Rosana. Rosana não se abala. Prevê com ironia: esse noivado não vai durar. Angélica pergunta de imediato: por quê? Porque ele vai descobrir que em você falta justamente esse fogo que todos comentam. Angélica encara firme: se descobrir, só será depois do casamento. Nunca antes. Ela ainda revela, orgulhosa: ele já decidiu que depois de casados vamos morar na capital. Enquanto você vai ficar aqui na fazenda, com seu italianinho. Em outra parte, Mateu conversa com Teseu. Uma coisa é certa: com esse casamento, vou arrumar a minha vida. Teseu concorda. É verdade. Mateu recorda o que disseram Bartolo e Dona Leonora. Deus está ajudando. Teseu concorda mais uma vez. Mas Mateu, pensativo, acrescenta: depois que me casar, vou provar para o senhor Gomercindo que mentiu sobre a filha. Teseu pergunta curioso: de que jeito? Mateu suspira fundo: todo mundo vai saber. Mas só depois do casamento. Enquanto isso, Gomercindo comenta satisfeito: gostei do filho do Altino. Parece que não poderíamos ter feito melhor escolha.
Maria observa a filha mais animada desde o noivado. Mas Gomercindo lembra, intrigado. Para quem se prometeu a Cristo, mudou depressa demais. Maria sugere. Talvez ela tenha entendido que nem todos os homens são iguais. Ele a encara, desconfiado. O que quer dizer com isso? Maria fala de fidelidade. Mas Gomercindo rebate, seco. O italiano esqueceu a própria mulher para se deitar com nossa filha. Maria argumenta. E mesmo assim, vai se casar com ela. Gomercindo indaga, exaltado. O que você quer que eu faça? Ficar com uma filha desonrada? Ela responde firme. Não falo dela, falo de você. Do meu marido. Maria abre o coração. Reflete sobre o casamento, sobre as mágoas que carrega. E afirma que não quer esse destino para as filhas. Gomercindo pergunta, impaciente. De que mágoa você fala? Ela lembra, amarga, da negrinha Naná, que saiu daqui carregando um filho seu na barriga. E não foi a única. Ele tenta se defender. Por que só fala disso agora? Maria explica. Só hoje, ao ver nossa filha ansiosa esperando o noivo, lembrei de mim mesma, esperando por você. Ela sonha com a sorte que Angélica terá nas mãos do filho de Altino. Mas Gomercindo ironiza. Se ela tiver a mesma sorte que você teve comigo, já estará satisfeita. Maria suspira. Ao menos terá o exemplo da mãe. Uma mulher que suportou tudo calada, só para não perder o casamento. Gomercindo espera que seja assim. Mas Maria insiste, ferida. E o que terá sido da criança que Naná levou na barriga? Ele corta, seco. Não quero saber. Vamos dormir. Enquanto isso, Francesco anuncia. Em poucos dias, a casa bancária estará pronta para funcionar. Marco Antônio se oferece para ajudar. Janete comenta surpresa. Parece até um milagre. Francesco responde. Devemos agradecer a Deus. De repente, Janete repara numa aliança no dedo de Marco Antônio. Ele revela com orgulho. Dei um anel a Juliana. E também já uso o meu. Janete protesta. Mas ainda nem estão casados. Marco Antônio rebate sem hesitar. Para todos os efeitos, já somos. Juliana se dispõe a tirar o anel. Mas Francesco pede. Não faça isso. Marco Antônio então esclarece. É apenas um anel de noivado. Janete, impaciente, exige que ao menos use na mão certa. Juliana, sem jeito, muda o anel de dedo. Marco Antônio justifica. Fiz assim, para que ela não parecesse uma mãe solteira. Francesco corta a discussão. Basta, Janete. Deixe-a em paz. Ele chama o filho. Vamos ver a casa bancária. E pede a Juliana. Arrume-se, estamos esperando. Marco Antônio sai com o pai. Janete, curiosa, insiste. Para onde vão? Ele responde rápido. Ver a casa bancária. Depois, vamos passear. Assim que eles saem, Janete comenta com amargura. Já estava demorando. A italianinha está virando a rainha da casa. Mariana provoca. Imagine quando a criança nascer. Luía prevê. Do jeito que Francesco é, esse menino vai virar o príncipe dos Maglianos. Janete, amarga, responde. Só se eu estiver morta. Mariana comenta. Se eu fosse Juliana, pediria a Marco Antônio para me levar embora daqui. Luía concorda. Se fosse eu, iria embora mesmo sozinha. Enquanto isso, Altino conta animado. Correu tudo bem. Já vendi o café de Santos. Estou pensando em comprar mais uma fazenda. Augusto retruca, preocupado. Isso só vai trazer dor de cabeça. Mas o pai insiste. É um ótimo negócio. Ouvi falar de um italiano em São Paulo, Francesco Magliano. Herdou uma fazenda do sogro, mas não tem vocação para administrá-la. Augusto desconfia. Francesco Magliano, talvez seja o pai de um colega da faculdade. Marco Antônio Magliano. A ligação se confirma quando Altino acrescenta. Ele ainda mantém trabalhadores negros na lavoura, mesmo depois da abolição. Altino planeja procurá-lo, talvez comprar a fazenda. Mas Augusto recusa. Eu não quero cuidar dela. A conversa muda para Angélica. Augusto comenta. A visita foi tranquila.
Conversamos a sós. É tímida, mas inteligente. Será uma boa esposa. Tino então provoca. E a italianinha da colônia? Augusto confessa. O pai dela nos surpreendeu juntos. Ficou furioso, mesmo sem termos feito nada de errado. Altino alerta. Você está se metendo em encrenca, rapaz. Mas Augusto admite, sem esconder. Eu gosto dela. Nesse instante, Altino previne. Olhe, ela se aproxima com o pai. Pense numa desculpa. Mas lembra firme. Você está comprometido com a filha de Gomercindo. E com as fazendas que vêm com esse casamento. A tensão aumenta quando Anacleto explode. Quero ouvir da boca dele. Ele encara Augusto, olhos fixos. Quero que me diga, olhando na minha face, que não se deitou com Paola. A filha tenta explicar. Nada aconteceu, papai. Mas ele a corta. Cale-se. Quem fala aqui sou eu. Ele então cumprimenta. Buongiorno. Augusto e Altino respondem. Altino pergunta a razão da visita naquela hora de trabalho. Anacleto declara, enfurecido. É questão de honra. Augusto desonrou minha filha, deitando-se com ela. Paola tenta intervir, mas o pai a silencia outra vez. Cale-se, menina. Quem fala, sou eu. Altino reage. Não sei de nada sobre essa história. Mas Anacleto não recua. Exige, apontando para Augusto. Quero a sua palavra. É verdade ou não? Estou esperando sua resposta. Enquanto isso, Francesco sorri confiante. É aqui que vamos realmente começar um grande negócio. Marco Antônio lembra. Pai, o senhor já tinha esse negócio antes. Francesco admite com firmeza. Tinha. Sim. Mas agora enxergo de outra forma. O filho concorda. Já que vimos tudo, vou levar Juliana para conhecer a cidade. Francesco incentiva. Vá, filho. Ainda tenho muito que cuidar. Marco Antônio chama Juliana. Ela se despede com um tímido permesso. Francesco, carinhoso, responde. Bom dia, filha. O casal sai. Marco Antônio se despede. Até mais, pai. Sozinho, Francesco reflete em voz baixa. Vou vender a fazenda, aumentar meu capital. Enquanto isso, a tensão explode entre os patriarcas. Altino argumenta. Sua filha já não é mais uma menina. É uma mulher feita. Anacleto reage, furioso. Mulher feita. Ela era pura. Até ele chegar. Quero que Augusto confirme. Altino, grave, admite. Sim, houve imprudência. O italiano exige. E agora? O que faremos? Ele se exalta, grita, mas Altino impõe respeito. Se continuar nesse tom, a conversa acaba. Anacleto berra. Eu sou o pai dela. Altino responde duro. E eu sou o pai dele. Reconheço a culpa. Mas ele não é o único responsável. Anacleto insiste. É questão de honra. Altino retruca. É questão de entendimento. O italiano acusa. Seu filho deita com minha filha. E está noivo de outra. Altino explica. O compromisso com a filha de Gomercindo já está firmado. Não posso voltar atrás. Anacleto explode. E Paola? Como fica minha filha? Altino pede calma. Na vida, tudo tem um jeito. Ele olha para a jovem. Paola, você gosta de Augusto? Ela responde, emocionada. Eu o amo. Altino então encara o filho. Augusto, é verdade? O rapaz confirma. Já disse isso ao senhor, pai. Altino conclui. Então, cabe a nós, pais, resolver. Anacleto pergunta, atônito. Como? Altino sentencia. Ele se casará com as duas. O italiano fica em choque. Como isso seria possível? Enquanto isso, na casa das moças, Maria avisa. Depois dos vestidos, ainda falta comprar o enxoval. Rosana retruca. Mas já temos tudo. A mãe explica. Angélica não tem quase nada. Queria ser freira. Não se preparou para o casamento. Rosana ironiza. Quem casa com Cristo não precisa de enxoval. Angélica rebate. Firme. Foi Cristo quem guiou meus passos até Augusto. A irmã provoca. Quero ver depois do casamento.
Angélica garante: serei muito feliz. Longe da fazenda, vou respirar civilização. Rosana acusa: empáfia só porque vai morar em São Paulo. Angélica responde: você também devia estar contente. Vai se casar com seu italianinho fedorento. Rosana dispara: quem desdenha, quer comprar. Maria intervém, cansada da discussão: chega! As duas serão felizes. É a vontade de Deus. E acrescenta, revelando sua preocupação: pedi ao pai que Mateu não durma mais na senzala como negro. Isso não ficaria bem, às vésperas do casamento. Rosana concorda. A mãe fez muito bem. Mateu, curioso, pergunta: o que o senhor quer falar comigo? Gomercindo responde sério: duas coisas. Primeiro, não quero mais que durma na senzala. Mateu reclama: mas eu gosto de dormir lá. O patrão explica: não fica bem. Você é noivo de minha filha. A partir de hoje, vai dormir na minha casa. Mateu abaixa a cabeça: entendi. Ordem aceita. Gomercindo continua: segundo, vou permitir que, de vez em quando, apareça para conversar com ela. Mateu estranha: conversar? Mas eu já conheço sua filha. Gomercindo corta: eu dei a permissão. Vai ser bom se conhecerem melhor antes do casamento. Mateu agradece e pede licença para voltar ao trabalho. Gomercindo autoriza. Batista comenta: esse rapaz é cabeça dura. O patrão concorda: é. Ainda não percebeu a sorte que tem de casar com minha filha. Mas depois vai reconhecer. Enquanto isso, em São Paulo, Marco Antônio ergue a taça e pede ao garçom: o melhor vinho italiano da casa. Em homenagem à minha esposa. Juliana o corrige, envergonhada: não precisava dizer esposa. Ele sorri. O garçom já viu a aliança. Todos já sabem. Ela estranha: parece mesmo que todo mundo sabe. Marco Antônio explica: costumo almoçar e jantar aqui. Agora voltarei sempre. Com você. Juliana pergunta baixinho: já trouxe outras mulheres? Ele admite: algumas vezes. Mas nunca alguém que eu amasse como amo você. Ela suspira: nem sei o que pensar. Ele segura sua mão: você já é minha. Sempre será. Vou ensinar você a me amar tanto quanto eu a amo. E essa criança, já é esperada por mim como se fosse meu filho. Juliana promete: vou aprender a amar. Não pensarei mais em Mateu. Marco Antônio cela: Mateu está perdido para você. Você é a mulher mais bela que já conheci. E brinda: ao meu futuro casamento. Na casa Magliano, a tensão cresce. Mariana pergunta: não estou entendendo, Janete. A matriarca responde: o que não tem remédio, remediado está. Não vou passar a vida brigando por causa da italiana. Luía provoca: então devemos tratá-la como princesa? Janete confirma: exatamente. Ela não deve mover uma palha dentro desta casa. Mariana insiste: e se houver casamento? Janete suspira: se houver, eu concordo. De volta ao restaurante, Marco Antônio confessa: não tenho boa fama. E mereço. Juliana estranha: por que me diz isso? Ele explica: quero que saiba por mim. Antes que minha mãe invente loucuras. Juliana responde firme: não vou me importar. Marco insiste: vão dizer que eu era mulherengo. E é verdade. Mas foram só aventuras, tolices. Nunca me apeguei a ninguém. Juliana pede: não quero ouvir mais. Mas ele continua: também dirão que eu era perdulário, um estroina. E também é verdade. Por isso abandonei os estudos de advocacia no último ano, às vésperas de me formar. Juliana se espanta: abandonou? Marco Antônio confessa: estava perdido, sem rumo. Mas agora tenho você. Nada vai me afastar de você. Juliana pede, cansada: leve-me para casa. Estou tonta com o vinho. Ele concorda: vamos. Enquanto isso, a discussão explode. Anacleto encara Altino: não entendo esse acordo que o senhor propõe. Anacleto pergunta, confuso: como minha filha pode viver com seu filho, sem se casar? Altino explica com calma:
É um acordo. Eu vou lhe dar uma oportunidade que não teria tão cedo no Brasil. Uma fazenda com 1 milhão de pés de café. 1/3 será seu. E ainda o cargo de administrador. Confio na sua honestidade. Anacleto arregala os olhos. E o preço? Altino responde firme. Só a sua permissão. Para que Paola viva com meu filho. O italiano se assusta. Sem casamento? Altino rebate. Se fosse casamento, eu teria que oferecer tudo isso de qualquer forma. Anacleto, tenso, pergunta. E se eu não permitir? Altino. Frio. Lavo minhas mãos. No Brasil, quando uma moça da idade dela se deita com um rapaz por vontade própria, não há do que reclamar. Eu só ofereço reparação porque ele gosta dela. E ela gosta dele. Então encara o pai. O senhor seria capaz de impedir que sua filha fugisse com meu filho? Anacleto explode. Eu mato ela. Mais tarde, Augusto fala com Paola, tentando acalmá-la. Este casamento é um grande negócio. Meu pai não pode quebrar a palavra. Mas eu não gosto da outra. Só gosto de você. Paola pergunta aflita. Então, o que vamos fazer? Ele explica. Meu pai tenta convencer o seu a permitir que você viva comigo. Ela se assusta. E a outra esposa? Como vai ser conviver? Augusto jura. Não haverá convivência. Vou montar uma bela casa para nós em São Paulo. Conforto, luxo. Sempre vou achar um jeito de estar ao seu lado. Paola teme. Meu pai não vai aceitar. Augusto aperta sua mão. Se ele não aceitar, eu levo você à força. Sem permissão. Paola, nervosa, despede-se e sai com o pai, repetindo apressada. Ande, amo, dai, dai, dai. Depois, Augusto procura o pai. Como foi a conversa? Altino sorri de canto. A menos que eu me engane muito, você vai levar a filha dele embora antes mesmo do casamento com a filha de Gomercindo. Na casa, Inês insiste. Como foi a conversa com o patrão? Anacleto suspira. Nem posso contar. Paola se adianta. Conta, pai, conta pra mãe. Ele explode. É uma loucura. Inês exige saber. Paola confessa. Augusto quer que eu viva com ele em São Paulo. A mãe se choca. E ele não vai se casar com a outra. Anacleto confirma, amargo. Vai. Mas isso não impede o plano. Altino vai comprar uma fazenda gigante. 1 milhão de pés de café. Me oferece 1/3. E o cargo de administrador. Se aceitarmos, faremos fortuna. Inês leva as mãos à cabeça, horrorizada. Olavo completa. E Augusto ainda vai montar uma casa só para ele e Paola em São Paulo. Inês, espantada. Mas ele vai se casar com ela? Paola responde, firme. Não. Ele vai se casar com outra. Inês indignada. Como assim? Paola explica com dor na voz. Se meu pai não permitir, Augusto vai me levar de qualquer jeito. Mesmo que ele ameace me matar. Anacleto, derrotado, concorda. Melhor aceitar essa oferta da fazenda. Inês conclui, meio aliviada. Assim vamos fazer América. E esquecer essa vergonha. Paola declara, emocionada. Eu amo Augusto. Inês responde seca. Então está decidido. Eles vão seguir em frente. Maria aparece com uma novidade. Mandamos fazer as alianças de Rosana e do italiano. Ficarão prontas na próxima semana. Gomercindo prova uma delas. Sorri, lembrando. Agora sim é hora de marcar logo a data do casamento. Maria elogia os vestidos de noiva das duas. Comenta que teve de comprar muita coisa para o enxoval de Angélica, porque ela não tinha quase nada. Gomercindo concorda. Maria acrescenta que para Rosana, o que ela já tem basta. Gomercindo, meio irritado, solta um comentário crítico. Esse noivo de Rosana, que sem vergonhice. Maria repreende. Pare de falar assim da nossa filha. Ele responde, amargo. Se eu pudesse consertar esse mal feito, jamais permitiria esse casamento com aquele casca-grossa. Maria suspira. Agora só resta aguentar. E Gomercindo ameaça. Eu vou dobrar a espinha dele. Mateu, firme. Vou dormir naquela senzala até o dia do casamento. Bartolo, surpreso.
Por que insiste tanto nessa teimosia? Leonora tenta entender. Não custaria nada dormir aqui conosco. Mateu responde, sem vacilar. Não quero. Bartolo lembra. Seu pai permitiu isso. Mateu insiste. Mesmo assim, não vou. Leonora observa. Rosana gosta muito de você. Mateu esclarece, com honestidade. Mas eu não gosto dela. Entendeu? Bartolo comenta, desconfiado. Acho que esse casamento não vai dar certo. Mateu garante, com convicção. Vai dar certo. Vamos ver. E ainda acrescenta, com ironia. Mesmo que daqui a pouco eu me queixe daquela desgraçada.